queridos irmãos, queridas irmãs, desse mundão que Deus, em sua benevolência, nos deu e nos abençoa com os ensinos de Jesus, mentores e colaboradores desse canal. Peço que se inscrevam no canal. Já cumprimos com a primeira diretriz para monetizarmos no canal, visto que já alcançamos mais de 6.000 visualizações, mas só temos 160 inscritos. Por isso é que insistimos na sua inscrição aqui no canal e de canequinha. No episódio de hoje vamos falar das questões 715 a 707, feitas por Kardec na compilação de O Livro dos Espíritos, referente ao que é necessário e o que é supérfluo em nossas vidas de encarnados aqui na Terra. E também, basicamente, um complemento do episódio anterior, quando falamos sobre os gozos de Deus. Na pergunta 715, Kardec questiona sobre se o homem sabe sobre o seu limite com relação ao que é necessário e a espiritualidade responde que aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa. Para chegar a esse patamar, nos é dado pela pluralidade das existências. Em cada encarnação, vivemos experiências que promovem esse conhecimento. E aqui cabe outra questão: se Deus seria justo se negasse esses meios no que concerne à necessidade de sobrevivência? Sendo o bem o fim supremo da criação, a felicidade, que é o seu prêmio, deve ser eterna. E o castigo, como meio de alcançá-la, é temporário. A noção mais comezinha da justiça humana prescreve que se não pode castigar perpetuamente quem se mostra desejoso de praticar o bem. Tenhamos a certeza de que tudo podemos, mas o que é certo e errado nos cabe discernir com o conhecimento e o livre-arbítrio. Já na pergunta 716, levanta a seguinte dúvida: mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? E a resposta, sem dúvida. Mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios que alteram a constituição lhe criaram necessidades que não são reais. Nesse aspecto, é importante ressaltar o que comenta Kardec, que o uso dos bens terrenos, apenas pela sua utilidade, poderia causar indiferença, comprometendo a harmonia do universo. Para que isso não aconteça, foi que Deus conferiu a esse o atrativo do prazer, impelindo o homem ao cumprimento dos desígnios da providência e experimentando-o por meio da tentação que pode arrastá-lo ao abuso, fazendo usar a razão para se defender. E aí entra a seguinte revelação da espiritualidade, que o temor das penas eternas é o freio. Anulado este, o homem, por nada temer, entregar-se-ia a todos os excessos. Em refutação, esse raciocínio procederia se a temporalidade das penas importasse. De fato, a supressão de toda a sensação penal. A felicidade ou infelicidade futura é consequência rigorosa da justiça de Deus, pois a identidade de condições para o bem e para o mal seria a negação dessa justiça, continuando mais
em não ser eterno, nem por isso o castigo deixa de ser temeroso, e tanto maior será o temor quanto maior a convicção. Lembremos que, ao encarnarmos, nós temos, pela justiça divina, o esquecimento das vidas passadas e, como prova e expiação, nos colocamos à mercê de nossas tentações para, assim, nos depurarmos e alcançarmos a plenitude. Podemos ver encarnados na Terra de hoje pelos abusos que cometeram preteritamente, que come o pão que jogou fora e que negou a dá-lo a quem tinha fome e o busca desesperadamente no lixo de suas memórias. Isso nos leva à questão 717, na qual Kardec pergunta o seguinte: que se há de pensar dos que assambarcaram os bens da terra para se propiciarem do supérfluo, com o prejuízo daqueles a quem falta o necessário? E como resposta que foi dada, ouvidam a lei de Deus e terão de responder pelas privações que houverem causado aos outros. E Kardec, em suas ponderações, complementa que nada tem de absoluto limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece e os espíritos que ditam os preceitos acima não pertencem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Podemos perceber isso quando das calamidades públicas, como enchentes, terremotos, ciclones, maremotos, tsunami e outros, que do nada aparecem voluntários dos 4 cantos do planeta para ajudar no que for necessário. Mas os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. Reflitamos o que nós temos feito uns pelos outros, o que eu posso fazer de melhor para o meu progresso e daquele que está à minha volta. Assim, devemos encarar os bens terrenos colocados por Deus à nossa disposição como estímulos ao cumprimento dos deveres que nos levam à evolução. Todavia, é necessário que saibamos distinguir o uso do abuso. Como ensina Kardec, que nada há de absoluto no limite entre o necessário e o supérfluo. Tudo é relativo. Cabe-nos utilizar a razão para definir o que seja um e outro. Uma norma, porém, é absoluta e não comporta exceção. Não devemos fazer uso dos bens terrenos à custa da necessidade do nosso próximo, bem como agradecer a presença aqui até o final desse vídeo e ser grato por sua inscrição e o seu like desse vídeo. Paz e luz.